Olá, olá, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo no canal. Este vídeo vai ser sobre aprender a ler o nome de um ETF. Os ETFs, o nome dele, muitas vezes é comprido, muitas vezes ninguém percebe bem o que é que lá diz, mas a verdade é que os nomes dos ETFs têm alguma informação e muita dela informação muito valiosa. Portanto, no vídeo de hoje eu vou-vos ensinar a decifrar e a ler cada partezinha do nome de um ETF. Antes de começarmos, se tu ainda não me conheces, o meu nome é Catarina Cruz, tenho uma página no Instagram, catarinacruz.finanças, onde ajudo todos os dias centenas e centenas de mulheres a organizarem as finanças pessoais, a darem os primeiros passos aqui no mundo dos investimentos e, portanto, se tu não me conheces e ainda não me segues por lá, catarinacruz.finanças, vai até lá e começa a seguir, porque todos os dias nós temos aqui conteúdo também muito valioso lá no Instagram. Agora, vamos começar então, e hoje eu diria que vai ser assim uma espécie de aula mesmo. Trouxe uma apresentação, é uma apresentação que inclusive nós damos às alunas lá no programa da Sabedoria Financeira. Vamos então para a nossa aula, digamos assim, e ver como é que lemos então aqui o nome de um ETF. Então, eu trouxe aqui este ETF, iShares Core MSCI World UCITS ETF ACC, e este é um nome muito longo, provavelmente tu não percebes nada do que aqui está, mas no final desta aula isto vai mudar. Então, vamos começar a decifrar cada termo que aparece aqui neste nosso nome do ETF. Primeira coisa que nós encontramos diz iShares. E o que é isto da iShares? A primeira coisa que tu vais ver é a entidade, o nome da gestora deste ETF em questão. Nós estamos então aqui a falar, neste caso, da iShares, ou melhor dizendo, a BlackRock. Poderia ser outro tipo de gestora e nós temos aqui a Vanguard, a Amundi, por exemplo, que também são muito boas gestoras. E, portanto, se dissesse Vanguard Core MSCI, tu já sabias que a entidade gestora do ETF em questão era a Vanguard. Neste caso, é a iShares, a BlackRock. A seguir, o que tu encontras é Core. E o que é isto Core? Core significa que este ETF pertence a uma gama Core. E esta gama é sinal de que o ETF em específico tem aqui um foco e uma estratégia mais focada no longo prazo. Portanto, se te identificas com este tipo de estratégia, com foco no longo prazo, então é muito bom que escolhas e que tenhas também na tua carteira ETFs que pertencem a esta gama Core. A seguir, tu vês MSCI World. Neste caso, estamos a falar do índice MSCI World. O que é que ali a seguir viria? O nome do índice em questão. O ETF, ele replica um índice, como tu já deves saber. Nós não conseguimos diretamente investir no índice, ou seja, quando alguém diz que eu invisto no S&P 500, não investe diretamente no S&P 500, porque o S&P 500 é um índice. Nós investimos em um ETF que replica a estratégia do S&P 500 ou do MSCI World. Então, ali tu consegues ter a noção e consegues logo saber qual é o índice que aquele ETF replica. Neste caso, o MSCI World, que tem aqui a exposição a mais de 1.500 empresas de todo o mundo. Depois tem ali o CITES no nome. E o que é que significa isto, o CITES? Significa que este ETF em específico, ele está em conformidade com a regulamentação europeia, o CITES. E esta regulamentação tem aqui algumas características que eu particularmente gosto e que também vou falar delas já a seguir. Depois tu vês ETF. Isto dá-te a indicação de que, efetivamente, estás a ver o nome de um ETF. Depois tu vês ali ACC. E o que é que então significa ser ACC? Isto tem a ver com a política de distribuição de dividendos. Nós podemos ter uma política de acumulação, e o que é que significa? Que o ETF vai reinvestir nele próprio os ganhos obtidos, ou então ele pode distribuir pelos acionistas os ganhos obtidos. Neste caso em específico, ele é ACC, ou seja, tu não vais receber dividendos com este ETF porque ele vai estar a reinvestir nele próprio. Se dissesse disto, tu irias receber os dividendos e depois terias que perceber quando é que seria feito o pagamento desse dividendo, se era anualmente, trimestralmente, semestralmente, depois tu irias ter que ver na ficha do próprio ETF. Agora, eu queria ir um pouco mais além do que só dizer-vos o que é que estava no nome e acho que é muito importante tu saberes o que é que significa o CITES, porque o CITES tu vais ver várias vezes se começares então aqui a analisar alguns ETFs. A importância de ter o CITES no nome, para mim, é muito importante. Porquê? Porque assim eu tenho a certeza de que aquele ETF está em conformidade com a regulamentação europeia, o CITES. As vantagens deles serem o CITES é que
têm mais segurança, ou seja, eles devem seguir regras muito rigorosas de diversificação. Nenhum ativo pode representar mais do que 20% da carteira. Ou seja, tu garantes que não há ali uma determinada empresa que tem quase 60%, 50%, 80% de todo o peso daquele ETF. O máximo que ele pode representar são 20% cada ativo. Depois temos então outra vantagem, que é a proteção contra risco da contraparte. Não sei se tu sabes, mas nós temos aqui duas hipóteses de replicação do índice. Uma delas é physical, é quando a replicação é física, ou seja, o próprio ETF compra mesmo os ativos, enquanto que na outra replicação, no outro método de replicação, é sintética. E aqui não existe mesmo a compra destes ativos, existe uma parceria com swaps, por exemplo, com outras partes, com outras partes, e tu vais estar a assumir o risco também da contraparte. Se o ETF for sintético, por exemplo, e se ele estiver em conformidade com as regulamentações europeias, o CITES, tu tens aqui esta proteção contra o risco da contraparte, no sentido em que existem limites muito, muito controlados, muito rigorosos no uso de derivados e também no uso de empréstimos de valores mobiliários. Portanto, é uma das vantagens também de estar em conformidade com as regras, com as regulamentações europeias, o CITES. Em muitos países tens também aqui a questão da tributação mais favorável. Se o ETF for o CITES, podes ter aqui uma tributação mais favorável, digamos assim, do que se fossem ETFs fora da UE, depois depende do país em questão. Tens aqui uma distribuição também ampla, ou seja, ETFs, o CITES, que estão em conformidade com a regulamentação europeia, o CITES, são aceitos em mais plataformas. Então, é muito mais provável de tu encontrares na tua plataforma, na corretora que tu estás a usar, se o ETF for o CITES ou se não for. Não quer dizer que não encontres se não for, mas eles são aceitos muito mais facilmente em plataformas e corretoras. E isso vai facilitar, sem dúvida, aqui a tua compra e a venda também, se formos aqui investidores europeus. Decidi ainda trazer aqui o print de um dos sites que eu utilizo muito, que é o Just ETF, e aquilo que é a informação que eu mais procuro numa fase inicial da análise dos meus ETFs. Então, eu deixei sublinhado as informações que numa fase inicial eu olho com muita atenção e vou já excluindo alguns dos meus ETFs por aqui. Então, a primeira coisa que eu gosto de ver é o tamanho do fundo. Então, eu gosto de perceber se é um fundo que tem aqui um tamanho ali pelo menos acima de 100 milhões de euros, que me dê alguma confiança, que me dê alguma segurança também. Então, nós conseguimos ver ali, neste caso em específico, que temos aqui um tamanho de fundo superior a 100 milhões. Depois, outra coisa que eu gosto de ver é a despesa do meu ETF, a TER do ETF. Então, eu procuro um ETF que seja barato e, portanto, tudo que for ali acima de 0,5%, já começo a procurar outras hipóteses. Isto porque no mercado nós encontramos facilmente ETFs abaixo de 0,5%. Então, neste caso, temos ali 0,07%, portanto, está perfeito. Depois, outra coisa que procuro e que até já falei dela no vídeo de hoje, que é a questão da replicação. Neste caso, ele é physical, ou seja, significa que o meu ETF, ele compra mesmo os ativos. Se fosse sintético, eu iria estar então a correr o risco da contraparte falhar. Eu, pessoalmente, gosto muito que eles sejam physicals, ok? Outra coisa que eu gosto de ver, nós temos aqui, neste caso, a moeda do ETF é USD, e depois, se eu vou investir, vou investir o meu dinheiro em euros e se o ETF está em USD, o que é que vai existir aqui? O risco de câmbio. Então, o que é que tu podes procurar? Podes procurar que este risco seja quase nulo, e para isso, o teu ETF tem que dizer ali hedge, e neste caso ele diz unhedge, ok? Então, para tu mitigares este risco de câmbio, caso a moeda do fundo seja diferente da tua, ele tem que dizer hedge. Se disser unhedged, tu vais estar então exposta a esta variação cambial, que pode ser positiva ou negativa, isto depois depende do tipo de moedas e depende de tudo. Então, neste caso, só para tu perceberes, ele é unhedged. Depois então, outra coisa que eu gosto sempre de ver é a data em que ele foi criado, o ano principalmente, neste caso vemos que ele foi criado em 2019, e por fim, a política de distribuição, que já dizia no nome, que era a ACC, mas aqui tu consegues confirmar que é efetivamente acumulativo. Por fim, não está sublinhado, mas outra informação que já conseguíamos ver no nome, que não é o mesmo exemplo que eu trouxe logo no início, neste caso ali a entidade do ETF é Vanguard, ou seja, o nome deste ETF começa por Vanguard,
e não por iShares, por exemplo. Então é muito importante vermos aqui todas estas questões. Agora, antes de terminar o vídeo, vamos só ao Just ETF para eu te mostrar lá algumas informações que eu gosto muito de verificar numa primeira análise dos meus ETFs e para também vermos melhor esta questão do nome do ETF. Então, aqui no Just ETF já abri o nosso ETF que estávamos a analisar, já conseguimos ver então a entidade que é a iShares, BlackRock, pertence à Gama Core, então significa que tem aqui uma estratégia focada em longo prazo. O índice do ETF, MSCI World, é o CITES, ou seja, está em conformidade aqui com as regulamentações europeias, o CITES, é um ETF, a sua moeda do fundo é USD e é acumulativo. Agora, tu ainda consegues encontrar aqui na descrição mais informação. Primeiro, se não conheces este índice, o melhor a fazer é ficar a conhecê-lo. Aqui na descrição, o que é que tu vês? Vês que o ETF em específico segue então o MSCI World, o índice. E o índice faz o quê? Ele segue aqui as empresas de 23 países desenvolvidos de todo o mundo. Depois disto, tu podes ainda ver mais informações. Eu gosto de vir aqui abaixo deste gráfico e o que é que tu consegues ver aqui? O índice, mais uma vez, MSCI World, consegues ver o tamanho do fundo, 92 mil milhões, consegues ver a TER do ETF, 0,20%. Então, o que é que nós procuramos? ETFs baratos, essencialmente. Consegues ver aqui a replicação do ETF, é uma replicação physical, ou seja, ele efetivamente não vai correr aqui o risco da contraparte falhar, isso seria se aqui dissesse sintético, ok? Depois, temos aqui a moeda do ETF, no nome já tínhamos visto que era USD, mas aqui voltamos a confirmar. Depois ainda consegues ver que ele é unhedged, ou seja, não tem aqui a proteção contra a variação cambial, uma vez que estamos a falar em moedas diferentes. Tens a volatilidade do ETF a um ano, 13,86%. A volatilidade está relacionada com o risco do ETF. A volatilidade é o quanto os preços deste ETF sobem e descem, ok? Oscilam. E então temos aqui uma volatilidade de 13,86%. A data em que ele foi criado, eu gosto de olhar essencialmente para o ano, foi criado em 2009, é um ETF já com aqui algum histórico. A política de distribuição também nos diz no nome, que era a ACC, mas aqui nós voltamos a confirmar acumulativo. E depois a entidade, que é então aqui a iShares, a BlackRock. Temos ainda mais informação, ok, mas esta é aquela que faz sentido tu entenderes depois de olhares para o nome. É aquela informação que numa fase inicial, e eu gosto sempre de olhar, faço já a comparação naquela informação com 2 ou 3 ETFs, vou já descartando os que não fizer sentido e depois então eu passo para as fases seguintes. Tudo isto nós fazemos lá no programa da Sabedoria Financeira. Eu vou deixar o link aqui anexado para fazeres aqui a tua candidatura e depois nós podemos conversar também. Se gostas deste tipo de vídeos mais práticos, mais estilo aula, deixa um comentário aqui em baixo para eu saber e também trazer outros temas diferentes, mas mais neste formato. Então, deixa um comentário para eu perceber o que é que tu gostas e o que é que te ajuda mais. Já sabes, deixa um like neste vídeo, partilha com aquela pessoa que diz que quer muito começar a investir, mas não sabe como é que há de fazer. Partilha este vídeo com ela porque vais ajudá-la muito. Na próxima semana nós então voltamos com mais um vídeo aqui no canal. Vou ler os vossos comentários para saber o que é que vocês mais gostam e trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Um beijinho e vemo-nos na próxima semana.